Olá pessoal, boa noite a todos. Sou o Diógenes, do blog de Forex diário fxonline.blogspot.com, e esse vídeo vai ser bem pequenininho. Nesse vídeo eu quero falar de uma coisa que um dos membros do curso de Forex de Price Action Avançado, o Felisberto, ele mora na Angola, e ele me mandou uma pergunta a respeito de como fazer o gerenciamento, de como abrir, ou melhor dizendo, de como fechar posições parciais. Ok? Então, nós temos duas formas. Nós sabemos que uma das estratégias de gerenciamento de capital, gerenciamento de risco, diz que nós devemos fechar uma parte das nossas posições quando o preço tocar em um determinado ponto. Então, imaginamos a situação, imaginamos que você compra mais ou menos por aqui no euro USD, 1.3391. Ok? E você sabe que o número 1.3450, que é o número redondo, ele pode segurar o preço e impedir o preço de ele continuar subindo. Ok? Portanto, qual que é a ideia? Imaginemos que você tenha entrado com um lote de 1.0. Qual que é a ideia? A ideia é que você feche uma porção um pedaço da sua posição quando o preço tocar em 1.3450. Isso se chama lotes parciais. Ok? Então imaginemos que você entrou em 1.3391. Seu stop loss está abaixo aqui da mínima, por exemplo, da mínima semanal da semana passada, e que você vai fechar a sua posição final lá em 1.3600. Só que logicamente você não quer deixar que o mercado fique com a sua posição aberta até chegar lá em cima. É um espaço grande, temos aqui 200 pips, e pode ser que o mercado suba 150 pips e depois ele começa a cair e pegue a sua posição. Ok? Exatamente para isso que serve a estratégia de lotes parciais. Você fecha uma posição uma porção da sua posição em 1.3450, por exemplo, fecha um outro pouco lá em 1.3550 e fecha o restante em 36. Você pode fracionar em quantas partes você quiser, certo? Bom, como que nós podemos fazer isso? Nós temos duas formas de fazer isso. Nós podemos abrir duas posições, ok? Imaginamos que você vai abrir o seu lote total, vai ser de 1.0. Então, se você vai abrir duas posições, ou três, ou quantas você quiser, você divide e abre metade. Ok? 0.5, por exemplo. Opa! 0.5. E você compra. Ok, está comprado em 0.5. Você clica de novo no mercado para abrir mais uma ordem e compra novamente 0.5. A gente pode ver que aqui nós temos duas ordens abertas agora. Ok? As duas ordens, logicamente, elas formam uma única ordem, que é a ordem maior, ou que é a sua posição que você está pensando em negociar. Ok? Sendo assim, você precisa então, em uma dessas ordens, você coloca o seu take profit, por exemplo, em 1.3450, você dá dois cliques em cima da ordem, vem aqui em tipo, clica em ordem modificada, ok? E coloca 34,50. Ok? Apareceu uma linha vermelha que a gente está vendo aqui em 1.3450. Esse é o take profit de uma dessas duas ordens, certo? Então, quando essa ordem que está aqui acabou de aparecer aqui em 1.3450, deixa eu aumentar isso. Aqui, TP, Take Profit, em 1.3450, quando o preço chegar lá, essa ordem vai fechar automaticamente. Ok? A outra ordem, você pode colocar o seu Take Profit, por exemplo, lá em 1.36, que é o seu Take Profit final. 1.3600. E nós vemos aqui como apareceu essa linha aqui vermelha em 1.3600, e agora você tem duas ordens de valor reduzido, ou seja, a metade do valor de cada ordem, cada uma delas com um take profit diferente, e portanto você tem, quando o preço chegar aqui, ele vai fechar automaticamente essa em 1.3450, e depois, caso o preço continue subindo, a outra ordem vai ser fechada em 1.3600. Ok? Então essa é uma das formas, a forma que você pode colocar o seu take profit na própria plataforma, e não existe
nenhuma burocracia, não tem nada que você precise fazer depois, apenas esperar que o preço chegue até o seu take profit. Outra forma que nós temos de fazer é abrir a posição total. Imaginamos aqui então que você vai abrir 1.0, você compra em 1.0, aqui está a nossa ordem, aqui está o volume de 1.0, ok? 1.0 está sem take profit e sem stop loss. E quando o preço chegar lá em cima, imaginamos que você vai fechar, então você quer fechar metade da sua posição em 1.35, 1.3500. Quando o preço chegar aqui em 1.3500, você precisa fazer manualmente, você dá 2 cliques em cima da ordem, você digita aqui 0.5, aqui já não vai ser o caso de ordem modificada, ok? Mas é ordem pelo mercado. Então você digita 0.5, 0,5 e você clica no botão amarelo em fechada e você vai fechar apenas uma parte da sua ordem. Então preste atenção, nós abrimos uma ordem de 1.0, temos uma ordem de 1.0 aberta, nós damos 2 cliques em cima da ordem, aparece essa janela, nós digitamos manualmente o valor aqui que nós queremos fechar, por exemplo 0.5, e então clicamos em fechada. Ok? Nós podemos ver como o mercado, aqui o volume ele diminuiu de 1.0 para 0.5. Ok? Isso porque metade da ordem foi fechada manualmente. Se nós entrarmos aqui no histórico da conta, nós vamos ver aqui as ordens. Deixa eu expandir isso aqui, é uma continha demo que eu estava fazendo um teste em uma corretora nova, e aí eu estava fazendo estou fazendo alguns testes. Bom, essa aqui é a ordem que nós tínhamos aberto totalmente, foi fechada. Essas duas ordens aqui, deixa eu pegar uma ferramenta diferente aqui que vai ficar melhor de visualizar. Essas duas ordens foram as ordens que eu havia aberto naquela hora, fracionadas, ok? E essa ordem aqui apareceu, é a ordem que eu fechei apenas um pedaço, apenas a metade da ordem. A gente pode ver aqui o volume de 0.5. Isso porque a ordem foi aberta originalmente em 1.0, volume de 1.0, mas quando eu cliquei para fechar, eu fechei apenas uma parte da minha ordem, ok? Agora aqui sobrou 0.5, eu posso fazer isso de novo? Com certeza, 2 cliques, eu venho aqui, por exemplo, quero fechar 0.1 agora, 0.1, e eu fecho 0.1, e o volume agora caiu para 0.4, porque logicamente, deixa eu aumentar um pouco, porque logicamente eu fechei mais 0.1 da minha posição, e portanto é assim como é feito lotes parciais, ok? Pode repetir isso aqui quantas vezes você quiser, enquanto você conseguir fracionar o seu lote. Por exemplo, vou fechar apenas 0.01, pode fechar, e agora ficou 0,39. Você quer fechar 0.05, por exemplo, e você fecha 0.05 e a ordem caiu para 0,34. Você quer fechar 0,19, 0.19 e fecha 0.19 e sobrou 0.15 da sua ordem, ok? Todas essas aparecem como ordens diferentes aqui na plataforma no MetaTrader 4. Aqui 0.5 que a gente tinha fechado, 0.1, 0.01 no caso, né? 0.1, 0.5, 0.19, tudo isso são a mesma ordem, ok? Que nós fomos fracionando e fechando elas a mesma ordem de forma fracionada. Então, Felisberto, essa é a forma como nós podemos fazer takes ou take profits parciais. Bastante simples, não tem segredo nenhum, basta você dar 2 cliques em cima da ordem e digitar aqui no tipo execução pelo mercado e digitar quanto que você quer fechar da sua ordem e clicar no botão. Ok? Agora ficou 0.5 e a gente pode fechar de novo 0.2, por exemplo. Logicamente a corretora vai ter um mínimo que ela vai aceitar para negociar, e nesse caso aqui é 0.01, então se ficar 0.01 não tem mais como dividir,
a ordem no meio. Ok? Bastante fácil, sem complicação. Você pode então abrir duas ordens e colocar o take profit dessas ordens em lugares diferentes, ou você pode abrir uma única ordem, só que nesse caso de abrir uma única ordem, você precisa fechar uma parte dela de forma manual. Ok? Um grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.